Você já percebeu que o maior inimigo não está lá fora, mas dentro de você? Hoje, a gente vai falar sobre estoicismo, sobre a arte da autossuperação, aquela batalha silenciosa entre o que você é e o que você pode ser. É hora de retomar o controle com consciência, agir com coragem e praticar o verdadeiro autocuidado. Esse vídeo não é para quem quer motivação passageira, é para quem quer transformação de verdade. Então segura essa. Você contra você. As 7 lições que mudam tudo e ninguém te contou. Eu sou Sil Ferreira, e se você busca evolução, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem precisa ouvir. Agora, se prepara, porque hoje começa o seu novo capítulo. Busca pela excelência pessoal. Excelência não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. É quando você acorda e decide fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. É entender que o mundo não te deve nada e que respeito se conquista na prática, não no discurso. O homem que busca excelência vive com propósito, com consciência do que faz e por que faz. É aquele que entende que o estoicismo não é filosofia de livros, mas ferramenta de ação. A autossuperação começa no detalhe, no momento em que você age sem precisar de aplausos. No trabalho, excelência é fazer o básico com grandeza. É não culpar o chefe, o trânsito ou o sistema. É entregar resultado mesmo quando ninguém está olhando. O homem de valor sabe que a disciplina vale mais do que a inspiração. Ele domina o tempo, as emoções e as reações. A coragem dele não está em gritar, mas em manter o foco quando tudo tenta desviar sua atenção. Ele entende que o autocuidado também é produtividade. Corpo cansado, mente fraca. Na rotina, a excelência mora nas pequenas vitórias. Acordar cedo, treinar, comer bem, estudar. São decisões simples, mas que se somam até moldar um novo caráter. O homem sem postura adia. O homem consciente age. É isso que separa quem fala de quem faz. O estoicismo ensina. Age como se cada ação fosse tua última. Porque um dia será. E a pergunta é, como você vai se lembrar de si mesmo? Nos relacionamentos, excelência é coerência. É cumprir o que promete, respeitar quem confia em você e corrigir quando erra. O homem raso reage, o homem maduro responde. A consciência dele é o filtro das atitudes. Ele sabe que o respeito nasce no silêncio das escolhas. Ser excelente é agir com coragem emocional. Dizer o que precisa ser dito, mesmo quando é difícil, e calar quando o ego quer vencer. Na academia, excelência é presença. É não inventar desculpa. É fazer o treino com foco, mesmo quando o corpo pede descanso. É ali que o autocuidado e a autossuperação se encontram. Suar, cansar e ainda assim voltar no dia seguinte. O homem que busca excelência entende que o físico reflete o mental. Corpo firme, mente firme. Ele não busca aplauso, busca progresso. E cada gota de suor é uma oração silenciosa pelo homem que está se tornando. Com os amigos, excelência é energia limpa. É cortar o papo raso, a reclamação, o vitimismo. O homem consciente escolhe o ambiente que o fortalece. Ele entende que cada conversa é um treino mental. Ou te constrói, ou te destrói. Coragem também é dizer não para o que não soma. Autocuidado é proteger sua mente do que te enfraquece. O estoicismo ensina: diz-me com quem andas e te direi quem te destrói ou quem te levanta. Excelência é progresso, não perfeição. É cair e levantar 1000 vezes sem perder o rumo. É ter a consciência de que a jornada é longa, mas o avanço é diário. E quando a dúvida vier, lembre-se, o homem que faz o certo, mesmo cansado, é o que se torna inabalável. A coragem cresce na constância. E essa constância só existe quando há respeito pelo próprio corpo, pela própria mente e pela própria alma. Pronto para avançar? Porque excelência sem saúde não se sustenta. O próximo passo é simples e poderoso. Cuidar da sua base, corpo e mente. Sem corpo forte e mente firme, nenhum homem sustenta seus sonhos. Autocuidado não é luxo, é estratégia. É entender que o corpo é o templo onde mora a consciência, e sem ele, o espírito desaba. O estoicismo ensina que a disciplina com o corpo reflete o respeito pela alma. O homem de valor não espera adoecer para se cuidar. Ele se antecipa ao caos, treina, descansa, se alimenta bem
e mantém a mente limpa. Isso é autossuperação silenciosa e exige coragem para dizer não ao conforto que destrói. O homem comum ignora o corpo até que ele cobre a conta. A dor chega, o cansaço domina, a mente colapsa, e ele chama isso de azar. O homem consciente, ao contrário, ouve os sinais. Ele entende que cada noite mal dormida rouba clareza, que cada refeição por impulso rouba energia. Autocuidado é investir na sua performance, não na aparência. É o treino constante da mente e do corpo como aliados. Sem esse equilíbrio, qualquer plano vira peso, e o foco se perde nas distrações. A mente cansada é terreno fértil para a autossabotagem. Você perde paciência, explode por nada, desiste fácil. É aí que entra o estoicismo. Cultivar serenidade em meio ao caos. Dormir bem, meditar, escrever, silenciar o ruído. Um homem sem silêncio interior é escravo do mundo externo. Consciência é saber quando parar, quando respirar, quando recomeçar. A força verdadeira não é a que grita na academia, é a que permanece firme quando a cabeça quer desistir. No corpo, a coragem aparece quando você escolhe o difícil, quando treina no frio, quando nega a comida que te sabota, quando respeita o descanso. Cada escolha dessas é uma vitória invisível. O corpo agradece, a mente responde. O homem fraco procura prazer imediato. O homem estoico busca poder interno. E poder vem da constância. Um treino bem feito vale mais que 1000 intenções não cumpridas. A autossuperação mora no suor disciplinado. Na mente, o treino é outro. É dizer não aos pensamentos tóxicos, às comparações e às vozes que diminuem. É substituir crítica por consciência. O homem que se conhece não se destrói. Ele entende que autocuidado mental é selecionar o que entra pelos olhos e ouvidos. Notícias, conversas, redes, tudo alimenta ou intoxica. A sabedoria estoica é simples. Vigie seus pensamentos, pois eles moldam seu destino. E não esqueça das relações. Gente negativa, ambiente caótico, rotina desorganizada. Tudo isso drena energia vital. Um homem consciente protege o espaço onde sua mente descansa. Coragem também é se afastar do que te enfraquece, mesmo que doa. O autocuidado é o escudo do guerreiro moderno. O mundo exige força, mas quem não cuida da base, quebra. O corpo é a fundação, a mente é o comando. Cuide dos dois como de um império, porque no fim, saúde é liberdade. Liberdade para criar, lutar, amar e viver com presença. Quando você se respeita, o mundo passa a te respeitar também. Não existe força verdadeira sem equilíbrio interno. O homem de valor entende. O corpo é a armadura, a mente é a espada e a consciência é o escudo. Cuide deles com devoção, porque sem isso, a guerra da vida te derruba fácil. E agora que o corpo e a mente estão firmes, vem o próximo passo: encarar de frente o que te limita. Porque a verdadeira força nasce quando você enfrenta o que mais teme. Todo homem carrega dentro de si uma batalha silenciosa. São medos antigos, crenças limitantes e inseguranças disfarçadas de prudência. O estoicismo ensina que o obstáculo é o caminho. Aquilo que você evita é exatamente o que deve enfrentar. A autossuperação nasce quando você decide parar de fugir e começa a agir, mesmo tremendo. É ali, no desconforto, que a coragem é forjada. E quando ela aparece, junto vem a consciência. A clareza de que o medo não é inimigo, é professor. O homem comum paralisa diante do medo e o chama de destino. O homem de valor sente o mesmo medo, mas dá um passo mesmo assim. Ele entende que a dúvida é parte do processo, não um sinal para desistir. Coragem não é ausência de medo, é ação, apesar dele. Cada passo à frente, mesmo pequeno, é um ato de autossuperação. O estoicismo lembra: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sofre quem resiste ao crescimento. Na prática, o medo aparece em situações simples. Medo de errar no trabalho, medo de se expor, medo de não ser suficiente. Ele se disfarça de procrastinação, de indecisão, de perfeccionismo, mas a consciência mostra: tudo isso é fuga. O homem que entende isso muda o jogo. Ele age. Ele manda a dúvida calar e avança, mesmo sem garantias. Essa é a diferença entre o homem que fala de coragem e o homem que pratica coragem. Quando você enfrenta o que teme,
Algo muda dentro. A mente que antes gritava, não dá, começa a sussurrar, talvez dê. E esse talvez é a faísca da autossuperação. Um treino, uma conversa difícil, uma decisão adiada, cada enfrentamento desses é um tijolo na construção da sua força. O estoicismo ensina a olhar a dificuldade como academia da alma. Dor, frustração e falha viram ferramentas de crescimento, mas há limites reais também. Saúde, dinheiro, ambiente. O homem de valor não ignora isso. Ele aprende a diferenciar o que pode controlar do que precisa aceitar. Essa é a essência da consciência estoica. Focar no que depende de você e soltar o que não. Quando você gasta energia reclamando do que está fora do alcance, enfraquece. Quando foca no que pode mudar, fortalece. Essa escolha é coragem pura. E quando as vozes do passado tentarem te paralisar, você não é bom o bastante. Isso não é para você. Lembre-se, essas frases foram aprendidas, não são verdades. Autocuidado também é proteger sua mente dessas heranças. Questione, substitua, reescreva. O homem que enfrenta o próprio medo liberta não só o corpo, mas a mente. Ele deixa de ser refém do que sente e passa a ser dono do que decide. No fim, o medo é só o guardião do portão que protege o seu próximo nível. Passe por ele. Um passo por dia, um desafio por vez. A cada superação, nasce uma nova versão de você. Mais calma, mais firme, mais consciente. A coragem cresce na prática, e o medo diminui com o movimento. Enfrentar é o primeiro ato de liberdade. E quando você começa a dominar seus medos, algo maior se abre. O poder de usar a mente como ferramenta, não como prisão. É hora de aprimorar sua inteligência e transformar conhecimento em ação. Um homem sábio não é aquele que sabe tudo, mas o que está sempre disposto a aprender. Estoicismo é isso, usar o conhecimento para viver melhor, não para parecer melhor. A consciência é a lâmina que corta o caos da ignorância, e quanto mais você afia essa lâmina, mais leve a vida fica. O homem inteligente não acumula informação, ele aplica o que aprende. Ele entende que a autossuperação depende da mente em constante evolução, e isso exige coragem para questionar o que sempre acreditou. A inteligência não se prova em palavras difíceis, mas em atitudes sábias. No trabalho, é aquele que escuta antes de responder, que entende o problema antes de agir. Ele observa o ambiente, identifica padrões, evita reações impulsivas. Esse é o treino mental do estoicismo. Agir com razão, não com raiva. O homem comum reage. O homem consciente analisa, entende, depois se posiciona. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem evolui. O autocuidado intelectual é tão essencial quanto o físico. Alimentar a mente com conteúdo pobre é como encher o corpo de lixo. O homem de valor escolhe o que consome. Livros, conversas, vídeos, tudo importa. Ele sabe que a mente é moldada pelo que entra. A consciência dele filtra. Ele busca o que eleva, não o que distrai. A coragem aqui é sair da bolha e se expor a ideias que o desafiam. Crescer dói, mas ignorar é morrer em vida. Aprender é se colocar em movimento, é ouvir alguém mais experiente, testar o novo, errar e ajustar. Autossuperação intelectual é curiosidade disciplinada, é se permitir duvidar, mas não parar. O homem que lê, observa e reflete começa a conectar pontos que os outros nem veem. Ele se torna estratégico, e quando o caos chega, ele não entra em pânico. Ele pensa, planeja e age com propósito. A inteligência emocional é o ápice da maturidade. É quando o homem entende que não precisa vencer toda discussão, nem provar nada para ninguém. Estoicismo é domínio interno, saber respirar antes de reagir, entender o outro mesmo quando discorda. Essa força silenciosa é o que diferencia o impulsivo do equilibrado. A mente sábia sabe a hora de falar, a hora de ouvir e, principalmente, a hora de calar. Mas a mente também precisa de pausa. Estudar sem reflexão é como treinar sem descanso. O homem consciente aprende, mas também contempla. Ele escreve, medita, revisa suas ideias. Isso é autocuidado mental. Transformar conhecimento em sabedoria, porque a sabedoria nasce do silêncio depois da prática. O estoicismo chama isso de domínio da razão, o estado em que o homem pensa com clareza,
mesmo em meio à tempestade. A inteligência verdadeira te prepara para a vida real, não para parecer inteligente. Ela te faz calmo em crises, estratégico nos desafios e firme nas decisões. A coragem aqui é viver o que se aprende. Não adianta citar filósofos se você não aplica uma única lição no cotidiano. Consciência, autossuperação, autocuidado. Tudo se une quando o que você sabe muda o que você faz. E quando a mente se fortalece, surge o próximo desafio: calar as vozes internas que te sabotam. Porque o homem mais sábio do mundo ainda pode cair se não aprender a silenciar o seu eu negativo. Dentro de cada homem existe uma voz silenciosa que tenta sabotar o seu avanço. Ela diz que você não é bom o bastante, que vai falhar, que não adianta tentar. Essa voz é o eu negativo, um inimigo invisível que vive da sua dúvida. O estoicismo ensina que dominar a mente é o primeiro passo para dominar a vida. A consciência é o escudo que te protege dessas mentiras internas. A autossuperação é aprender a identificar essa voz e escolher não obedecê-la. É preciso coragem para desafiar seus próprios pensamentos e praticar o verdadeiro autocuidado mental. Essa voz aparece quando o erro acontece, quando algo dá errado, quando a comparação bate. O homem comum acredita nela. O homem consciente questiona: será que isso é verdade ou só medo disfarçado? Essa pergunta muda tudo. O estoicismo ensina: não é o que acontece que te destrói, é o que você pensa sobre o que acontece. A coragem é não aceitar todo pensamento como verdade. E a consciência é o treino diário de filtrar o que constrói e rejeitar o que enfraquece. O eu negativo se alimenta do ambiente errado. Gente tóxica, conversas vazias, redes sociais que te fazem se comparar. Tudo isso fortalece o inimigo interno. O homem de valor protege seu espaço mental com autocuidado. Ele escolhe o que consome e com quem convive. Autossuperação aqui é seletividade. É entender que paz é um filtro, não um acaso. E coragem é dizer não ao que rouba energia, mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo. Errar não te faz fracassado, te faz humano. O eu negativo quer que você acredite que um erro define quem você é. O homem sábio sabe que o erro ensina, molda, lapida. Ele não se castiga, ele se corrige. Isso é estoicismo puro. Transformar a dor em aprendizado. A consciência dele é prática. Ele observa, entende e ajusta o curso. E o autocuidado se manifesta em autocompaixão. Falar consigo mesmo como falaria com um irmão, com firmeza, mas com respeito. Quando você se trata como inimigo, destrói sua própria confiança. Quando se trata como aliado, desperta uma força que nem sabia que tinha. O eu negativo perde poder quando você escolhe ser seu próprio mentor. Essa é a essência da autossuperação. Transformar a crítica em combustível. Cada vez que você silencia o medo interno, a coragem cresce. E a consciência se expande, mostrando que a mente é terreno fértil. Só floresce o que você cultiva. Praticar autocuidado mental é cultivar pensamentos que fortalecem. É escrever suas conquistas, meditar sobre seus acertos, lembrar de onde você saiu. O estoicismo ensina a não se esquecer das vitórias pequenas. Elas constroem a fé em si. Quando o eu negativo aparecer, responda com fatos. Eu já venci antes, posso vencer de novo. Essa é a voz da razão, a voz da superação. Ela não grita, mas permanece. E no fim, excluir o eu negativo não é apagar as sombras, é aceitá-las sem se perder nelas. O homem consciente olha para dentro, reconhece suas falhas e ainda assim segue. Essa é a verdadeira coragem, viver com clareza e sem se esconder de si mesmo. Quando a mente se torna aliada, tudo muda. A paz começa a brotar de dentro e o poder volta para as suas mãos. E é justamente dessa nova força interna que nasce a fé em si mesmo, a base de toda conquista real. O próximo passo é acreditar firmemente em quem você é e agir como tal. Acreditar em si mesmo não é arrogância, é consciência. É saber o próprio valor mesmo quando o mundo tenta te fazer duvidar. O homem estoico entende que confiança não vem de elogio, vem da autossuperação diária. É olhar para trás e enxergar as batalhas vencidas, as quedas superadas, as dores que se tornaram força.
Coragem é continuar acreditando mesmo quando o resultado ainda não apareceu. E autocuidado é não se abandonar quando ninguém mais acredita. A fé em si nasce na prática, não no discurso. É acordar cansado, mas ir treinar. É tentar de novo o que deu errado ontem. É não esperar o cenário perfeito para agir. Isso é estoicismo em movimento. Fazer o que é certo, mesmo sem certeza de sucesso. O homem comum busca a aprovação. O homem consciente busca a evolução. Ele entende que acreditar não é se achar invencível, é aceitar que pode falhar e ainda assim seguir com firmeza. No trabalho, acreditar em si é se posicionar com respeito, é ter coragem de propor, de liderar, de errar. O homem que duvida de si mesmo se cala e vira espectador. O que acredita fala com convicção, mas também ouve com humildade. Essa é a sabedoria estoica, equilíbrio entre força e razão. Quando a consciência está alinhada com o propósito, não existe ambiente capaz de te apagar. Você vira referência não pelo que fala, mas pelo que faz. Nos relacionamentos, fé em si é saber o próprio valor. O homem inseguro aceita migalhas, o homem firme escolhe reciprocidade. Ele entende que amor próprio não é ego, é limite. Autocuidado é não permitir que o outro defina seu valor. Coragem é se afastar do que te diminui, mesmo que doa. O estoicismo ensina que ninguém tem poder sobre sua paz, a menos que você entregue. E o homem de valor não entrega o que é sagrado, sua tranquilidade interior. Quando a dúvida chegar, e ela sempre chega, lembre-se das vezes que você achou que não ia dar conta e deu. Isso é autossuperação comprovada. Relembre as vitórias esquecidas, as pequenas conquistas que te trouxeram até aqui. Consciência é saber que o homem que venceu ontem ainda vive em você hoje. Coragem é chamá-lo de volta toda vez que o medo tentar tomar o volante. E isso, por si só, já é um ato de fé. Acreditar em si é ousar, é sair da zona confortável, arriscar o novo, desafiar o padrão. É dizer para si mesmo: eu mereço mais e vou buscar. O estoicismo ensina que o destino sorri para quem age, não para quem espera. E o homem que acredita em si transforma a fé em movimento. Ele não precisa de garantias, precisa de direção. E cada passo dado com convicção cria o caminho que antes não existia. No fim, acreditar em si mesmo é uma escolha diária. É renovar a confiança toda manhã, mesmo quando a vida testa você. Autocuidado é manter a mente firme, o corpo forte e o coração alinhado. Autossuperação é seguir, mesmo cansado. Coragem é não desistir de si. E consciência é entender que o mundo te respeita no exato nível em que você se respeita. E quando a fé em si se firma, o próximo passo é natural. Parar de lutar contra a própria essência e encontrar paz com quem você é. Porque só em paz, o homem se torna verdadeiramente invencível. Paz não é ausência de problemas, é domínio interno. É quando o barulho lá fora não abala o que está firme por dentro. O estoicismo ensina que o homem deve buscar tranquilidade da alma, e essa serenidade nasce da consciência, saber quem você é e o que realmente importa. A autossuperação aqui é mais sutil. Não é vencer o mundo, é parar de guerrear consigo mesmo, ter coragem para aceitar o que é e autocuidado para não se punir por aquilo que não pode mudar. O homem sem paz vive cansado, mesmo quando descansa. Ele quer agradar todo mundo, provar o tempo todo, competir até com o espelho. O homem de valor entende que viver tentando ser aceito é prisão. Ele escolhe a autenticidade, não a aprovação. A consciência mostra que a liberdade real é ser quem se é, sem precisar justificar. O estoicismo ensina: quem busca agradar a todos, perde a si mesmo. O homem sábio prefere ser verdadeiro a ser popular. Encontrar paz é aceitar a própria imperfeição, é olhar para os erros sem se condenar e para os acertos sem se vangloriar. Autocuidado é tratar-se com o mesmo respeito que você oferece a quem ama. Autossuperação é seguir leve, mesmo sabendo que ainda há o que corrigir. A coragem está em se olhar com sinceridade, enxergar falhas, mas também enxergar progresso. O homem em paz é aquele que entende que está em construção. E tudo bem. A paz também é feita de limites. Dizer não, quando algo fere seus valores,
é um ato de força. O homem consciente não tolera o que rouba sua energia. Ele escolhe seus ambientes com sabedoria, protege seu tempo e sua mente. Autocuidado é disciplina emocional. Não se expor a pessoas, lugares ou hábitos que te afastam do equilíbrio. A coragem aqui é escolher solidão temporária em vez de convivência tóxica. Na rotina, paz é estar inteiro onde se está. Trabalhar sem se culpar por não estar descansando e descansar sem se culpar por não estar produzindo. O estoicismo ensina a viver o presente com propósito. O homem em paz entende que ansiedade é excesso de futuro e arrependimento é excesso de passado. Consciência é permanecer no agora, onde a vida realmente acontece. Esse é o estado de quem domina o próprio ritmo. A paz interior não nasce de vitória, nasce de aceitação. Quando o homem para de tentar controlar tudo, o peso cai dos ombros. Ele entende que há forças maiores, que nem tudo depende dele, e isso não é fraqueza, é sabedoria. Autossuperação é confiar no processo. Coragem é soltar o que não se pode segurar. E autocuidado é permitir-se descansar sem culpa, sabendo que paz também é progresso. E quando você encontra essa paz, a presença muda. O olhar se torna firme, o tom de voz mais sereno, as decisões mais assertivas. O homem em paz não precisa provar nada, porque ele se conhece. Essa é a vitória silenciosa que o estoicismo celebra. O domínio interno. A verdadeira força não é a que impõe, é a que permanece calma. O momento certo é agora. Não amanhã, não quando der, não depois que tudo se alinhar. O homem estoico sabe que a vida não espera. A consciência dele o mantém desperto para o presente, onde a ação acontece. Autossuperação é parar de planejar demais e começar a fazer. A coragem nasce no instante em que você age mesmo sem garantia. E o autocuidado é entender que agir no agora é respeitar o tempo mais valioso que existe, o seu. O homem comum vive preso entre o passado e o futuro. Ele lamenta o que não fez e idealiza o que fará, mas nunca se move. O homem de valor age no presente. Ele entende que o agora é o único território sob controle. O estoicismo ensina: a vida é o que acontece enquanto você adia. A consciência verdadeira é viver de forma ativa, não passiva. O futuro é construído por ações pequenas, mas consistentes, feitas hoje. A presença é uma forma de força. Quando você está inteiro em cada ato, tudo muda. O treino rende mais, o trabalho flui, as conversas ganham profundidade. O homem distraído se dispersa em tudo. O homem consciente domina o instante. Autossuperação é resistir à tentação da dispersão. Autocuidado é se permitir sentir o momento com clareza. E a coragem é permanecer focado enquanto o mundo tenta te tirar do eixo. Estar presente é viver com propósito. É perceber o que faz e por quê. No trabalho, significa colocar intenção em cada entrega. Nos relacionamentos, é ouvir de verdade. No corpo, é sentir o movimento, não só repetir. O homem de valor vive de forma deliberada. O estoicismo chama isso de vida virtuosa, quando cada ação reflete seus valores. O presente se torna sagrado quando há consciência no que se faz. Mas o presente também é movimento. Não basta estar, é preciso avançar. Cada passo, por menor que pareça, é uma semente plantada. A autossuperação acontece em detalhes diários. Escolher silêncio ao invés de briga, disciplina ao invés de desculpa, constância ao invés de pressa. A coragem é manter o ritmo quando ninguém está vendo, e o autocuidado é não se cobrar perfeição, só presença real. Quando a mente tenta fugir para o passado ou o futuro, traga-a de volta. Um homem consciente é senhor do próprio foco. Ele entende que o tempo é a moeda mais cara da vida, e cada minuto distraído é um investimento perdido. O estoicismo ensina: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Autossuperação é honrar o agora como se fosse tudo o que existe, porque é. No fim, a presença é o que transforma a intenção em realidade. Sem ação, sabedoria é só teoria. O homem em paz age com firmeza. O homem consciente age com propósito. E o homem corajoso age mesmo com medo. Autocuidado é dar ao agora o respeito que ele merece. E autossuperação é fazer de cada dia um campo de treino. O presente é seu campo de batalha. E a vitória começa sempre no primeiro passo. E agora que você chegou até aqui, uma escolha se impõe: continuar sendo refém do tempo ou assumir o comando do seu agora.
Porque o homem de valor não espera o momento certo. Ele cria. Você chegou até o fim, e isso já diz muito sobre quem você é. Alguém que não foge do espelho. Alguém que está pronto para agir. O estoicismo te mostrou que o maior inimigo e o maior aliado vivem dentro de você. A autossuperação é o caminho. O autocuidado é a base. A coragem é o combustível. E a consciência é o guia. O homem de valor entende que a transformação não acontece num salto, mas em passos firmes e diários. Agora é com você. O que vai fazer diferente depois desse vídeo? Vai continuar esperando o cenário perfeito? Ou vai começar a construir hoje a sua melhor versão? Lembre-se, ninguém vai lutar essa guerra por você. O mundo respeita quem age, não quem promete. A coragem está em começar, a consciência em persistir e o autocuidado em manter-se inteiro no processo. Deixe nos comentários o que mais te tocou, o que você vai mudar a partir de agora. E se esse vídeo te despertou algo, compartilha com quem precisa ouvir. Se inscreve no canal, ativa o sininho e entra para essa comunidade de homens conscientes, fortes e disciplinados. Aqui a gente fala de evolução real, a que começa no silêncio da mente e ecoa na vida inteira. O homem estoico não espera aplausos. Ele levanta, age e honra o próprio nome. Então respira fundo e diz para si mesmo: eu escolho ser melhor do que fui ontem, porque esse é o juramento silencioso dos homens de valor. A mudança começa agora.